Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso novo quadro aqui do Vai, de novo. Oi, gente, tudo bem? Quero apresentar para vocês o novo quadro do escritório, que é o Explica Lu. Eu vou selecionar alguns projetos para a gente estar explanando e explicando minuciosamente cada detalhezinho e cada cantinho para vocês. Principalmente qual a ideia de conceito, qual foi a concepção para a gente chegar no resultado final. E a gente quis trazer essa beleza aqui, que é uma casa na Chapada, com um estilo super contemporâneo, para eu começar essa explicação para vocês. Então, vou começar explicando para vocês o nosso partido arquitetônico. Essa residência da Chapada é uma casa de veraneio. Ela fica situada em um terreno de aproximadamente uns 1.500 metros quadrados e a gente colocou uma casa em formato de L com 280 metros quadrados. Qual foi a ideia principal? A contemplação com a área externa, que é onde esse casal de clientes lindos, queridos, vão conviver com os netinhos que estão chegando. Então, vamos lá, explicação de fachada. Bom, quem passa em frente a essa casa tem a ideia de que ela é o quê? Gigante, mas na verdade a gente está falando de uma casa de 280 metros quadrados para 4 suítes, né? Um espaço gourmet gostoso, grande. Então, de acordo com o tamanho do terreno, a gente pode dizer que é uma casa relativamente pequena. Mas olha a impressão de fachada que a gente conseguiu dar. Outra coisa, a gente trouxe elementos muito conceituais para essa fachada, que seria desde o método construtivo. Esse método construtivo é, por exemplo, parede em concreto aparente desenformado que a gente vai fazer, laje maciça e laje nervurada que eu vou mostrar para vocês lá dentro. Então a gente trouxe métodos construtivos e transformou isso em elementos arquitetônicos. Uma coisa muito legal que é conceitual do nosso escritório, eu não gosto muito de vidros aparentes na casa, porque isso tira um pouco da privacidade desse cliente. Então olha só que legal o que a gente quis trazer aqui para essa casa. Primeiro detalhezinho super legal que eu vou mostrar para vocês. Olha essa janela, fazendo esse efeito aqui. Sim, isso daqui é uma janela, é uma abertura de vidro, na verdade, né? É um elemento de vidro que a gente trouxe para trazer um pouquinho mais de leveza para essa fachada. Então a gente trouxe esse elemento para baixo. Quando o cliente estiver caminhando, ele vai ter total privacidade. Vai aparecer parte do movimento desse cliente aqui, mas não vai dar para ver. E a gente consegue trazer luminosidade para dentro da casa, luminosidade para essa fachada também. Ele me entra como um elemento conceitual de arquitetura, além de ficar super legal, desconstruído e diferente. Então vocês podem reparar que vidro não é muito a nossa praia. Mas olha só que legal também, que além desse elemento de fachada que a gente trouxe aqui de vidro, a gente também colocou aqui nessa parte de cima da casa. Então quando as luzes estiverem acesas, tanto aqui desse corredor, que isso aqui nada mais é do que um corredor, tá, gente? Que vai para a parte dos quartos, que a gente setorizou, quartos aqui e quartos no fundo. Então isso aqui nada mais é do que um caminho de corredor. E aqui é onde eu consigo entrar para o meu living, para a minha sala de TV e o meu espaço gourmet. Então, quando as luzes estiverem ligadas, esse vidro aqui e esse elemento aqui, eles também acabam se transformando em um elemento de fachada. E olha o que a gente fez, que bacana, nessa parte aqui. Um pouquinho mais perto, o que a gente fez? A gente trouxe uma identidade diferente para as floreiras. Né? Então, por que a floreira tem que ser no chão, naquele canteirinho? A gente trouxe ela acoplada no muro. Então, quando o meu visitante chegar, além de toda essa informação de pedra, de elemento natural, de concreto, ele também vai ter esse elemento super desconstruído e descontraído também. Então, aqui a gente fez uma floreira, que aqui a gente vai colocar alguma vegetação pendente, e essa floreira, ela é iluminada. Então, mais uma vez, eu tenho 2 produtos em um, ou seja, 2 elementos em um. Eu tenho uma floreira e um elemento arquitetônico iluminado. E o legal também é você trazer o paisagismo para dentro dessa residência. E olha só que legal que a gente fez aqui. A gente trouxe toda essa concepção de laje maciça aqui e a gente acabou fazendo, digamos, um buraco nela para a gente poder passar essa vegetação. Nossa ideia é colocar um pau-ferro e que a gente teria tanto a informação da laje aqui, desse elemento arquitetônico, como dessa vegetação parecendo que ela está entrando na casa.
Então, aqui também a gente consegue fazer algo bem descontraído. E quando a gente fala de chapada, o que a gente quer? Contemplação com a natureza, descanso. Então, o L da casa é justamente para isso. Para qualquer ambiente que eu estiver na casa, eu estou contemplando essa área verde. Então, aqui a gente tem suíte do casal, espaço gourmet e sala de TV e mais 2 quartos aqui também. Gente, outra coisa super legal que a gente trouxe como método construtivo, mas também pensando sempre no partido arquitetônico que a gente queria e no conceito de arquitetura, que foi a nossa laje. Só que aqui nós trabalhamos 2 tipos de laje. A laje maciça, que é justamente para a gente conseguir essa plataforma slim, essa platibanda bem fininha aqui, a gente trabalhou com a laje maciça, só que para a gente deixar essa casa um pouco mais leve, com, digamos assim, um teto um pouco mais leve, a gente mesclou também a laje cabaça, que ficou em toda a parte e extensão do seu espaço gourmet e do seu living. Agora vocês vão conhecer um pouquinho mais da parte interna dessa casa. Eu amo misturar. Então, a gente tem toda essa parte de painel aqui da sala que a gente usou uma pedra, que inclusive a pedra da fachada que eu apresentei para vocês, a gente chegou à conclusão que a gente vai usar ela mais escura, tá? Linkando com essa parte interna da casa. Então aqui, essa laje, ela encaixou perfeitamente nessa concepção de projeto que a gente queria. Sair da caixa, uma coisa que não é óbvia e algo que é lindo na sua brutalidade, né? Porque ela é uma laje bruta, sem acabamento nenhum, que tem um excelente método construtivo e por que não trazer isso para o nosso conceito arquitetônico e deixar ela totalmente aparente. Então aqui, ó, ela tem essas cabaças. Os trilhos, a gente aproveitou e fez esses trilhos aparentes também, né? Além disso, ela tem a cor concreto, já linkando com toda essa ideia da casa. O piso, a gente trabalhou um porcelanato que imita madeira, justamente para dar essa aquecida na casa e trazer um pouquinho mais dessa casa de veraneio para essa ideia. Integração, a gente sempre pensa na integração dos ambientes, que é como essa família vai receber os amigos, como que elas vão interagir e criar o que a gente fala, as suas memórias afetivas. Então, olha só, a gente tem essa sala de TV que se integra com essa sala de jantar, que está integrada com a cozinha, que se integra aqui só com a abertura dessa porta, com essa área de churrasqueira e faz a integração com toda essa parte externa, contemplando todo esse espaço de área verde. Ou seja, todo mundo junto e misturado, que é o que a gente acha que fica muito legal. Então vamos lá, quem lembra lá da fachada, aquele elemento que eu mostrei aqui em cima, ó, que vai dar toda a luminosidade, tanto para a parte interna quanto para a parte externa da casa. Uma coisa super legal, gente, que a gente pontuou aqui também, é deslocar os pilares e não deixar esses pilares em locais tão óbvios, como por exemplo, me atrapalhando aqui na minha esquadria. Então eu trouxe esse pilar para dentro da casa, para que ele realmente fizesse parte dessa ideia de arquitetura, para que realmente as pessoas conseguissem visualizar os pilares e que eles sejam protagonistas dentro da casa também. Então aqui a gente está fazendo um pilar redondo, tá? Aparente, em concreto aparente, e eu consigo trazer uma esquadria de fora a fora sem interrupção. E falando um pouquinho da parte de mobiliário. Aqui a gente mesclou algumas peças contemporâneas, com peças conceituais, com peças, por exemplo, como a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, pontuando aqui com o tapete. A gente não usou muitas coisas, por exemplo, como cortinas, tapetes, porque quando a gente fala de Chapada, e além do mais uma casa de veraneio, a gente tomou um pouquinho de cuidado com esses produtos, tá? Então aqui, a gente tem um sofá com uma cor mais descontraída, um sofá curvo num verde. Pontuei aqui a poltrona Bodocongó do Sérgio Matos, que é uma poltrona toda de colher de madeira. Eu tenho uma peça dessa em casa, é uma peça super confortável. Aqui eu pontuei alguns espelhos também, com uma ideia mais orgânica, que vai me refletir aquela parte ali do espaço gourmet, né? Um móvel suspenso aqui, todo vazadinho. Mais uma vez, a gente tá falando de Chapada. E tudo isso se incorporando muito bem nesse living.
que são tantos detalhes, são tantas coisas para falar, que eu gostaria muito, se você tiver alguma dúvida, algo que você olhou no projeto e que você ficou com um pouquinho mais de curiosidade, pergunta pra gente que eu vou responder tudo pra vocês. Porque aqui a gente tem desde peças de design, desde peças que a gente acabou pegando, por exemplo, abajurzinho. Ai, por que eu escolhi esse abajur? Porque ele tem a cúpulazinha, uma torinha de madeira. Eu usei peças da Cida Lima, que eu acho é uma artesã do Nordeste maravilhosa, que eu até tenho uma pecinha dela aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá explanando para vocês, que é trazer um pouquinho mais de conceito, de cultura para dentro desse morar. E agora a gente vai de espaço gourmet e jantar. Trabalhei com mobiliário um pouco mais solto, mais assim, tem a sua rusticidade, mas são contemporâneos também. Então eu usei cadeiras e mesas de madeira, lâmina de madeira, e pontuei uma bancada mais escura nesse espaço gourmet, que a gente vai trabalhar um preto São Gabriel escovado para trazer um pouquinho mais de contemporaneidade para essa casa. Um revestimento verde aqui para deixar um pouquinho mais descontraído e fazer um link lá no meu sofá. E mobiliários que ficam super flexíveis. Bom, aqui a gente tem armário superior, que a gente colocou uma rusticidade, com uma carinha de clássico no puxadorzinho. E outra coisa que é super legal, eu usei uma palhinha plástica, porque a gente tá falando novamente de uma cidade que é bastante úmida e a minha casa de veraneio vai ficar um tempo fechada. Então eu preciso deixar esses móveis respirarem. E eu quero falar um pouquinho pra vocês, novamente, da parte de iluminação, que ficou super descolada. Aqui a gente pontuando nessa mesa, mais uma vez, peças um pouquinho mais industriais, que fazem o link com essas pecinhas aqui de cima que vão fazer o efeito nessa prateleira. Então a nossa ideia é sempre estar misturando elementos, seja ele rústico, seja ele industrial, seja ele contemporâneo. Essa é a nossa pegada, misturar, deixar autêntico e criativo. Gente, então é isso, eu tô super feliz com o Explica Lu. Eu sempre quis explanar um pouquinho mais com essa, digamos assim, com esse jeito Lu de ser todos os meus projetos, porque cada projeto desse é uma criação que a gente faz com muito carinho, com muitos detalhes, e eu tô à disposição de vocês para todas as dúvidas. Por favor, nos acionem aqui que eu quero fazer questão de explicar cantinho por cantinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado.